Pronto, estamos oficialmente sendo gravados, então, hoje é terça-feira, dia 9 de maio, agora são 14 horas e 3 minutos. Estamos aqui, então, para acompanhar a defesa da nossa aluna Gabriele Cunha, e, enfim, ela vai... de antemão, já agradeço a presença das professoras Liliana Sanjujo e Alexandra Gomes de Almeida, com quem a gente tem assim, uma relação lá já longa, né? De várias formas diferentes, mas assim, longas, né? Eu agradeço demais a presença de vocês. E a gente vai fazer um processo normal, a Gabriela vai fazer uma pequena apresentaçãozinha do trabalho dela, depois a gente vai fazer um sistema, a Lili fala primeiro, depois a Alexandra fala, certo? Então é isso, gente, vamos começar, damos início aos trabalhos, oficialmente. Vamos lá, Gabi. Olá, boa tarde. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, agradecer muito às professoras Alexandra e Liliana, com as quais eu tenho uma enorme admiração e que eu fiquei muito feliz com o aceite de vocês para participar da banca. Agradecer ao Igor, meu orientador, por toda compreensão dentro desse meu processo, de escrita, aos meus amigos e familiares também, que foram muito importantes, nessa minha trajetória e que estão aqui. Eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei uma pequena apresentação para fazer esses 20 minutos. Tá dando para ver? Tá legal a apresentação? Então, o título da minha pesquisa é Da Síria a São Paulo, a vinda de famílias refugiadas sírias ao interior paulista. O campo da minha pesquisa é a cidade de Itapira, e eu fiz uma observação etnográfica, acompanhei aí por anos, no período de 2016, que foi o pré-campo, até 2022, a vida dessas famílias, com uma aproximação mais, principalmente do casal Mário e Calil. Então, a primeira hipótese, assim, e o que vai motivar a minha pesquisa é verificar se a migração síria histórica ela tinha uma ligação, como que ela estava interligada com a vinda de refugiados da guerra síria a partir do ano de 2011. Então, um dos interlocutores da minha pesquisa é uma família estendida, que tem a tia Emma, que ela veio em 1948 com o esposo, por intermédio do cunhado, que já estava estabelecido aqui desde 1908. O Amir, que é irmão da Emma, então ele é um refugiado do conflito sírio. A sua filha Hana, Sara e Zara, que são sobrinhas netas da Emma, e a Mari e Calil, que também são sobrinhos netos da Emma. Então, como eu comentei, tinha permeado aí por uma questão central, e o resultado da pesquisa, ele constata que a rede de apoio de uma antiga geração migratória síria, já estabelecida no Brasil, foi importante não só para a vinda, mas para a permanência desses deslocados forçados da guerra síria, e que também a pesquisa evidenciou muito as semelhanças e permanências das experiências migrantes desses interlocutores de pesquisa, seja da Emma, seja do seu irmão e sobrinhos, em épocas e contextos históricos diferentes. Então, a gente pode pensar que muda alguma coisa, mas no caso deles, a gente percebe que teve uma permanência. Na metodologia, eu trouxe aqui esse textinho da Marilyn Strathern para pensar, que foi uma das coisas que o campo me conduziu bastante, de entender a etnografia muito mais do que apenas observar e descrever. Eu até peço desculpas que no arquivo que eu mandei da metodologia faltou a parte faltou uma das partes que foi também algo que a Viena das traz em relação a vítimas de conflito, porque, assim,
eu comecei o campo com entrevistas, né, semi-estruturadas, só que ao longo, né, das minhas visitas, eu fui percebendo que eu ficar todo o tempo anotando, né, isso me distanciava muito dos interlocutores, né, e aí, então, eu fazia mais uma escuta e depois eu fazia, né, as observações ali, relatava ali o que eu havia observado e tal. Só que a pesquisa também ela me pediu para entrar em contato com pessoas de instituições da sociedade, né? E aí, com essas pessoas, né, tá no anexo da dissertação, aí eu fiz uma entrevista estruturada e dialoguei também com outras etnografias, né, que buscaram aí compreender a experiência migrante, né, e todo esse contexto do novo fluxo de migração internacional que o Brasil passou a ter, né, depois de 2010. Então, uma outra questão também, né, que os relatos, né, dessas experiências migratórias evidenciam, né, assim como algumas pesquisas que eu cito, né, da dissertação traz, né, essa questão de quanto as categorias estatais elas não dão conta da heterogeneidade, né, da multiplicidade de experiências, de histórias e principalmente de necessidades, né, que refugiados e imigrantes possuem, né. Então, até uma das justificativas, né, da pesquisa essa importância dentro da antropologia social de se ter esse olhar, né, para se compreender a real realidade, que está bem distante dessa homogeneização que as categorias elas refletem, dão essa impressão, né, de que seria todos iguais e tal. Então, no primeiro capítulo da dissertação, eu trago aí um panorama da imigração na região de Campinas, entre 1880 e 2016, porque o meu campo, Itapira, ela pertence a essa região de Campinas, né? Então, eu trago nele levantamento dos dados estatísticos sobre a migração e imigração internacional e também de sírios e libaneses na região de Campinas e no estado de São Paulo, nesse recorte, né, de 1880 a 2016. Uma das coisas também que esse capítulo aponta é que desde lá do final do século XIX, início do século XX, no século XXI, esses fluxos migratórios eles vêm das dinâmicas capitalistas, né? E também, né, que a imigração subsidiada de italianos no estado de São Paulo, ela está muito ligada à política de branqueamento da Primeira República no Brasil, né? Então a gente tem aí leis que vão colocar quem são os imigrantes desejáveis, né, pelo Estado brasileiro, que seriam os italianos, espanhóis, portugueses, e os indesejáveis, né? Os árabes eles entravam nessa parcela de indesejáveis, né? Dentro desse período. E no meu campo específico, uma das permanências, né, com os interlocutores da pesquisa é que esse preconceito, essa exclusão social que estava aí presente, né, da sociedade brasileira em relação aos imigrantes árabes nesse período histórico anterior, ele permanece, né, com o atual imigrantes e refugiados. No capítulo 2, eu trago um pouco o conflito sírio, né? Tento trazer a questão das narrativas da guerra da Síria a partir dos relatos que eu tive, né, com os meus interlocutores e também de outros dois pesquisadores, né, que é o Renan Bonmeire e da Rojas. Por quê? Porque eu vi, né, que tanto os meus interlocutores quanto os deles trazem algo que os refugiados cristãos e muçulmanos eles têm uma visão diferente sobre a guerra da Síria, né? Tem a questão das memórias da violência, né? Que também são apresentadas, o sentimento
alguns sentimentos como ressentimento também, é algo que eu discuto nesse capítulo, e a questão da memória e silêncio, né? Porque os interlocutores adultos da pesquisa, eles não me trouxeram nenhum dado sobre o que eles vivenciaram, né? Porque eles vieram de Homs, que foi uma das cidades que foi mais ocupada, que eles são cristãos, então Homs foi uma das cidades mais ocupadas pelo Estado Islâmico, e eles, além da questão do conflito, eles sofreram perseguição religiosa, né? E aí eu trago um pouco a discussão sobre a questão do silêncio, ele também ser um dado, né? Que é algo que o Pollack fala, que a Viena Das também, né, traz. E no capítulo 3, eu trago, então, a trajetória da família de Khalil e Mariam, que foram os com que eu tive mais proximidade, né? Que eu fiz mais visitas, que eu tive uma convivência maior. E aí traz o debate das categorias migratórias, né? Porque eles a gente entende um pouco essa multiplicidade, né? Das questões, né? De todos os imigrantes e refugiados, porque Khalil e Mariam, eles não foram como o pai do Khalil, né? Como a irmã do Khalil, que tem, né? Que tiveram que pedir, né? O reconhecimento de refúgio. Eles, pelo primeiro filho deles e os outros nascerem no Brasil, eles pediram a naturalidade brasileira, né? A questão das sociabilidades, eu até trouxe aqui duas fotos de 2 aniversários, né, que no capítulo eu trago um pouco dessas observações, né, no quanto que o primeiro aniversário que eu fui estava muito mais presente o ritual festivo sírio, né, e aí depois, já com anos, né, morando no Brasil, você tem um pouco de uma versatilidade ali, né, no misto de tradição síria, tradição brasileira de aniversários. Bem, termino aqui minha apresentação e abro para a banca. Obrigado, Gabriel. Curta e precisa, muito bom. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para a Lili para fazer a primeira questão, depois a Gabi responde, depois a Alexandra e resposta. Tá bom? Vamos lá, Lili, obrigado por estar aqui. Vamos lá, eu que agradeço o convite, Gabriele e Igor. Prazer estar aqui com a Alexandra também, todo mundo que está assistindo, os amigos, famílias de Gabriele. Enfim, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, discutir seu trabalho. Gabriele, gostei muito. Agradecer o Igor, porque, como ele falou, a gente está aí junto de longa data, né? Mantendo aí as nossas interlocuções. Eu acompanho em alguma medida, né, apesar de eu não estar mais na UFSCar, continuei acompanhando um pouco dos trabalhos, né, da equipe do LEM, né, do grupo de pesquisa, enfim, estou muito feliz de estar aqui reunida e continuando acompanhando aí a trajetória do LEM e seus estudos, né, de japonesidades, passando por sírios, parentesco, mobilidades, enfim, tantas questões que vocês vêm trabalhando nos últimos anos. E também, assim, de antemão, parabenizar a Gabriele, porque não é fácil terminar uma dissertação, não é todo mundo que consegue, ainda mais, assim, nos últimos anos, que a gente atravessou aí um período bem difícil de ataque à universidade, de, assim, falta de oportunidade, toda a maré contra, né, que a gente continuar sendo incentivado nesse caminho de fazer pesquisa e ciência no Brasil, enfim, e teve a pandemia, né? Eu vi que pela sua dissertação, você atravessou a pesquisa de campo com esse período de pandemia, que não é trivial também, todo mundo se adaptando aí, vendo como continuar fazendo pesquisa de campo nos moldes, que todo mundo acho que faz pesquisa pela internet hoje, mas a gente ainda vai para fazer entrevista, conhecer as pessoas, essa parte ficou muito prejudicada, né, com os anos de pandemia. Então, assim, de antemão, parabenizar a Gabriele de ter chegado aqui, já a gente está nesse momento aqui defendendo a dissertação, né, de defesa da dissertação. Bom, vou pontuar aqui questões que eu achei legal, também vou colocar críticas, né, como tem que ser uma banca, pensando, assim, desdobramentos do trabalho, seja, assim, para
se possível, uma última revisão da tese não, da dissertação, ou pensar em publicações, né, tirar artigos aí da dissertação, como que você pode aprimorar aí a análise, e para o futuro, né, se for continuar o doutorado, desdobrar essa pesquisa numa tese de doutorado, numa pesquisa de doutorado, né. Então, enfim, eu achei bem interessante essa ideia de você focalizar a relação e os pontos de conexão entre essa migração histórica síria, né, e essa migração mais contemporânea de sírios ao Brasil, que foi formada no contexto da guerra na Síria, a partir de 2011, porque eu acho que essa é uma questão que os estudos migratórios em todas as áreas, não só na antropologia, têm tocado, né, nas redes que se formam de migrantes, como que os primeiros que chegam se tornam, as primeiras pessoas que chegam se tornam agentes de migração de outros que vêm, né, da família, redes de amizade, ou até em cidades, né, como é o caso de Governador de Valadares, que é um lugar de migração, né, como que essas redes de lugares, de família, de amizade vão conectando e aqueles que estão no território de destino vão fazendo essa ponte, e até nos retornos, né. Às vezes não tem nem conexão direta, mas tem um imaginário, eu era de família italiana, então quero migrar agora, estou na América do Sul, quero remigrar para a Europa. Então essa é como que os diferentes fluxos migratórios se cruzam, continuam, tem continuidade, pontos de conexão, uma questão que está aí colocada em vários estudos de migração, né? Enfim, e aí eu acho que você deu atenção, né? Tornou isso uma questão da sua pesquisa, pensando, né, nesses dois contingentes, e o papel, né, prestado por esse antigo contingente histórico, né, nesse papel de recepção, acolhida, ajuda para os que estão chegando depois, né? Ou até sendo pontos de moradia inicial, como você coloca, né? Itapira, depois remigra para outros lugares, né? Para a recepção desses novos contingentes, né? Desse novo fluxo. Inclusive, isso é uma questão que apareceu na imprensa, você, inclusive, foi atrás da família por uma matéria que saiu, né, no jornal Itapira, sobre esse caso de Itapira, e aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, saiu muito, eu lembro, que era a questão que também Rio de Janeiro é uma cidade que tem um histórico de migração sírio-libanesa, consolidada já na cidade, né? E que com a chegada desses novos contingentes, eles foram incluídos nas redes de comércio, sobretudo de comida, né? Os pontos de barraquinhas de esfirra, que é muito comum no Rio de Janeiro, pessoal trabalhando era esse contingente novo migratório que tinha vindo com a guerra. Então, assim, também aqui, muito isso apareceu na imprensa, estava em todo lugar, assim, essa conexão entre esses dois momentos, né, da migração e essas diferentes gerações, né, de migração síria no Brasil. Então, acho que você soube aproveitar essa questão e transformar isso em foco da pesquisa. Outro ponto que eu achei muito pertinente do trabalho é focalizar a migração síria numa pequena cidade do interior, né, de São Paulo. Porque isso eu acho que é bastante original do seu trabalho, embora não seja só você que trabalha com isso, né? Mas a originalidade de ver como que a maior parte, né, dos estudos sobre migração focalizam as grandes cidades. Então, são os lugares que têm mais migrantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, as grandes capitais, suas regiões metropolitanas. E você vai pegar um caso, né, no interior e chamar atenção, né, o que dificulta ou facilita, né, no processo de inserção socioeconômica, quando você está numa comunidade, numa cidade de pequeno porte, como é Itapira, né? Como é que também funciona essa conexão entre migrações históricas e contemporâneas nessas localidades? O que difere de uma grande cidade, né? E você destaca muito bem a ausência de políticas públicas voltadas, né, especialmente voltadas para atendimento e acolhimento de imigrantes, que é uma questão que é um problema que está presente também nas grandes cidades, mas, de algum modo, nas pequenas cidades isso tem um impacto diferente, porque realmente não tem. São Paulo, Rio, ainda tem alguns equipamentos públicos voltados, Roraima, no caso de Boa Vista, capital de Roraima, toda uma estrutura criada lá por conta da migração venezuelana, e cidades de Itapira não, você está totalmente descoberto. Aí sim, a importância das redes familiares para fazer os trâmites, né, para acesso ao direito de cidadania. Então, você pontou, foi bem legal você trazer, olha, quem fazia mediação, inclusive linguística, né, do idioma,
da família para conseguir acessar direitos, assistência social e tudo era a EMA, né? Então, quais são as particularidades da migração, dessa migração contemporânea, quando ela vai parar, né? O destino são pequenas cidades do interior, destacando essa ausência de equipamentos e de serviços públicos, né? Outra questão que você já colocou aí na sua apresentação, aqui destacou de novo na apresentação, que eu acho que é fundamental e que é muito cara para a antropologia social, eu sempre falo isso, quando vem isso, né, nos trabalhos que eu leio, e que eu acho que deve ser o foco de atenção de toda pesquisa sobre migração, ou não também, sobre outros temas. Quando a gente fala em antropologia, é um trabalho feito a partir da perspectiva antropológica, é sobre colocar em questão as categorias, né? Inclusive, no caso dos estudos de migração, as categorias migratórias. Eu acho que você percebe, né, e tenta fazer essa problematização da distinção entre o que é uma categoria da política migratória, da lei, ou mesmo das políticas globais que são traduzidas em convenções, né, sobre migrações, sobre refúgio, e a diferença entre o que é classificado, definido, categorizado como migrante econômico, refugiado, asilado, enfim, apátrida, que mais? Tem refugiados ambientais, enfim, vai surgir uma série de categorias, e aí o que é na vida social, né? Que as pessoas vão mobilizar no seu cotidiano, desenrolar da vida social, né? A discrepância, às vezes, entre esses dois regimes, né? De definição, categorização. Então, assim, por um lado, as pessoas vão utilizar estrategicamente essas categorias das leis para acessar direitos, né? De cidadania, obter regularização migratória. Então, por exemplo, quando há facilidade migratória pela via do refúgio ou mais pela via do visto de visto de residência, você vai optar, as pessoas optam, é mais fácil conseguir, vai ser mais rápido, menos burocrático, que eu tenho mais chance. As pessoas fazem esse cálculo, né? Colocar assim, para conseguir acesso à cidadania, eu vou tentar qual via, né? Vou me colocar como refugiado ou como migrante. Então, isso por um lado. Mas tem uma arbitrariedade nessas definições, né? Como você disse, a vida é muito mais complexa do que essas normas migratórias, né? Então, assim, como distinguir fator econômico de perseguição política? Essas coisas sempre se atravessam, né? Você é perseguido politicamente, você é demitido por razão política ou por violência, ou o desastre ambiental acaba com seu modo de produção, como você vivia economicamente num lugar, a sua subsistência, isso leva a deslocamentos, né, no espaço. Então, como essas fronteiras são muito fluidas, é difícil homogeneizar e separar fatores assim, né? Então, de forma tão arbitrária, né? Por outro lado, não só na experiência migrante, mas de qualquer pessoa, a gente mobiliza, a gente não é um ser chapado, né? A gente vai ser diferentes coisas, dependendo da situação, da circunstância, do momento da vida, etc., com quem a gente está na situação, né? Um contexto de interação, inclusive. Então, eu acho que o Igor tem vários textos, né, que vai falar da questão da diferenciação e não de identidade, né, que ele vai jogar essa problematização, falar, olha, às vezes a identidade nacional de um migrante não é tão importante em determinado contexto. Em determinado contexto, quem sabe vai ser a classe social, a raça que vai operar de maneira mais relevante em determinadas situações, né? O fato de ser mulher, a sua orientação sexual, quando que a questão das interseccionalidades, né? Quando que um marcador social é mais religião, né? Quando que religião está operando como o principal fator de diferenciação, né? Quando que as pessoas vão mobilizar uma identidade ou outra, colocar em relevo, né? Uma forma de se colocar, de se auto-identificar. Né? Então, acho que isso de trabalhar as categorias é muito caro a antropologia, acho que você tenta dar conta desse debate, dessa chave analítica, né? A gente poderia colocar.
Então, assim, pensar, né, que as identificações são circunstanciais, né? E quando elas vão funcionar em uma situação ou outra. No capítulo 1, também achei bacana você trazer esse histórico da Síria, porque às vezes, estudos sobre migrantes sírios, e ninguém sabe o que é, no Brasil ninguém sabe o que é a Síria, gente, vamos combinar, ninguém sabe. Só quem é especialista lá em Oriente Médio, sei lá, países árabes, ninguém sabe. Então, é legal trazer um histórico, uma mínima contextualização, que nem nos jornais a gente encontra quando explodiu a guerra na Síria. Né? É muito raso o que se sabe. Então, eu acho bacana, eu aprendi alguma coisa lendo aqui a sua dissertação. Também achei muito bacana você fazer essa retomada assim para contextualizar a migração histórica síria, trazer também esse histórico da migração, né, do período final do século XIX, XX em São Paulo, vinculando com os processos econômicos em curso, então, a questão das plantations, né, o sistema escravista, né, na cana-de-açúcar, depois café, como que a questão da raça atravessa a mão de obra escravizada, depois mão de obra migrante, enfim. Questão da hierarquização racial na política migratória, você recupera também trabalhos importantes dessa área, como da Giralda, e apagamento, né? O que se apaga, o que é colocado em relevo dessa história das migrações, desse período, né, em São Paulo. Aí você fala, apaga a escravidão, mas ressalta, né, toda essa ressalta, como se fosse, coloca em né, ressalta a questão da migração europeia, que não é algo exclusivo de São Paulo, né, a gente vai ver isso no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul e muitos outros. E cidades, né, aqui no Rio, a Serra do Rio é alemã, tem história de escravidão, mas não tem, é alemão, sabe? Então é interessante ver como que isso ainda está bastante entranhado, né, na experiência e na memória das migrações, como é construída a memória das migrações no Brasil, né? E também eu acho que a sua dissertação contribui mesmo, como você coloca, com um conjunto de estudos que estão pensando nesses novos fluxos migratórios e nessas novas dinâmicas migratórias dessa segunda década do século XXI, né? Eu acho que a gente tem transformações muito importantes nas dinâmicas migratórias no Brasil nessa última década, que eu acho que merecem atenção, e aí eu acho muito, assim, os trabalhos do LEM estão ajudando a construir um conhecimento sobre essa última década, né, que eu vou fazer etnografias que estão sendo feitas nessa última década, pegando esse momento, que a gente tem, primeiro, já desde os anos 2000, incremento, né, da migração do sul global, e isso ainda aumenta mais durante a consolidação dessa tendência de um aumento, né, no volume de migrantes que vem do sul global, da África, da Ásia, da América Latina, outros países da América Latina. Depois, a partir dos anos 2010. Depois, uma mudança nas portas de entrada, né, dessa migração, que a gente tem um deslocamento, que antes era tudo fronteiras ou aeroportos das regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, e agora a gente, desde do Haiti, da questão haitiana, as fronteiras da região norte, com os venezuelanos depois, enfim. E outros grupos, né, entrando também por essa fronteira agora. Roraima, Acre, Amazonas, né? Então a gente tem alterações importantes. E nunca no Brasil, né, teve um volume tão grande de migrantes entrando, né? Então, assim, né, dessa migração contemporânea, a gente alcança esse ápice agora, nos anos 2010, e que vai conformar, né, toda uma nova dinâmica que é interessante a gente trazer etnografias que vão trabalhar com as particularidades, porque a gente está pensando em volumes aí, tudo que eu citei aqui são dados globais, assim, né, de estatísticos, da demografia e tal, mas é interessante trazer as experiências mais no chão, né, a partir das etnografias. Bom, no que se refere a sua preocupação com a centralidade das redes de migrantes sírios históricos para a chegada da migração contemporânea, vou fazer uma provocação, que você usa em diversos momentos a palavra integração, né?
Então, uma questão para integrar, para serem integrados, a integração dos migrantes, eu acho que valeria tomar um pouco de cuidado, uma reflexão, pelo menos, sobre esse termo, essa noção, essa categoria, né? Porque ela foi muito cara no Brasil, tanto para o desenho das políticas, não só no Brasil, mas agora a gente está falando do Brasil, para o desenho das políticas migratórias, mas não só, mas também indigenistas, né? Então, e também da própria teoria antropológica, sociológica, pensando na integração do negro, né? O Florestan Fernandes na sociedade brasileira, pensando em integração, assimilação de imigrantes, né? Vários estudos da sociologia e da antropologia usando esse paradigma da integração, da assimilação. Outros, né? Adaptação, enfim. Que, em alguma medida, não era isso que o Florestan Fernandes estava falando, mas em termos de políticas de Estado, indigenista, migratória, a ideia de integração supõe uma aderência à cultura, à sociedade, né, os costumes, a língua para usar Roberto Cardoso, a sociedade envolvente, que hoje já, né, a gente nem fala assim, né, entender algo que engloba, né, mas a sociedade hegemônica, a cultura hegemônica, essa aderência aos valores. E o Bolsonaro usou muito isso, né, como um anti-indigenista, né, um anti-indígena, população indígena, antipopulação migrante, todo mundo que não é brasileiro, segundo ele, né, negros, enfim, a gente vai, mulheres, gays e vai, né, quem que ele usou muito a palavra, né? Os imigrantes que queiram que se integrem, que virem brasileiros, os indígenas estão virando quase pessoa, quase brasileiros, né? Homens, hétero, com fuzil na mão e tudo mais. Então, eu acho que essa palavra integração merece, assim, cuidado, porque ela vem carregada de muito debate, sabe? Ela é atravessada por esses debates ideológicos, inclusive, muito espinhosos. Tá? Como estratégia analítica, Gabriele, você coloca que pretende explorar a relação entre biografia e memória, né? Essa foi a estratégia analítica, né? Tomar as trajetórias de migração e de vida das suas interlocutoras e interlocutores de pesquisa para compreender, a partir dessas trajetórias individuais e situadas, fenômenos e processos sociais em escala mais ampla. Tá perfeito. Eu lembrei muito do meu trabalho de mestrado, quando li a sua dissertação, que eu fiz a mesma coisa, a partir de trajetórias de imigrantes exilados argentinos, pensar em processos que atravessaram, né, as experiências desses migrantes, enfim, fazer essa leitura da trajetória individual para os fenômenos de escala ampliada, né? Essa passagem. Aí eu teria, depois eu posso te passar, sugestões de bibliografia adicionais, para além do Michel Polack, que você mobilizou, a Sueli Koffs, que vão trabalhar nessa coisa com história oral, memória, violência, biografia, como trabalhar isso do ponto de vista sociológico, antropológico, eu posso te passar depois, se quiser se aprofundar e nessa chave de análise, sabe? Então, tudo bem. Então, acho que as biografias das trajetórias são interessantes de ser material e base, né, da análise sobre processos migratórios, mas eu acho que você não explorou elas a fundo. Eu, pelo menos, fiquei com vontade. Fiquei com vontade de conhecer um pouco mais da história de cada uma das pessoas que aparecem na sua dissertação. Né? Da Emma, Hannah, Zara, enfim, Khalil, Mariam, né? Eu estava falando Mariam aqui comigo. Você fala um pouco mais da Emma, né? Mas a gente não sabe quantos anos ela tem hoje. A posição socioeconômica a gente vai deduzindo pelo que você vai jogando no texto. Ela é dona de não sei o quê, ela emprestou a casa, ela tem não sei quantos negócios. A religião dela, eu fiquei na dúvida até o final, se ela é cristã ortodoxa ou católica, porque você falou que ela tem, quando tem a procissão, né, a homenagem a Nossa Senhora, não lembro qual, e que ela tem a imagem, então ela é católica mesmo, cristã ortodoxa,
quantos filhos ela teve, eu não consegui saber, no que ela trabalhou ao longo da vida. Você falou, ela trabalhou, tinha uma sapataria no começo, mas né, a gente não consegue visualizar a biografia dela. O bairro que ela mora na cidade, como é que é Itapira? Onde que está localizada a casa dela? Os negócios, né, os comércios e tal. O mesmo sobre a família estendida, né, que chegou depois. Não consegui visualizar as biografias, né? Ou mesmo a genealogia. Eu queria muito esse quadro que você colocou quando eu estava lendo, o quadro que você colocou aqui na apresentação, para eu entender quem que é irmão de quem, qual que é na cadeia genealógica, quem está primeira, ela é sobrinha neta de quem, a Hannah, mãe das meninas, ela é irmã de quem, ou o marido ficou, que é o irmão sabe, do Ramir. Quem que é quem nesse jogo todo, sabe? Se você pudesse incluir uma genealogia, um quadrinho mesmo, ou usar o diagrama de parentesco mesmo, fazer a genealogia dos moldes tradicionais, eu acho que ajudaria muito a visualizar, sabe, para quem está lendo, situar esses personagens, as personagens que vão aparecendo no trabalho. O Fadir, por exemplo, até agora eu não sei quem é o Fadir. Eu não sei, Fadir. Então, os pais vieram também, os pais dos sobrinhos da Emma, seria o irmão, a irmã. Então, fiquei um pouco perdida nessa família. E a outra coisa é que ficou uma sensação no início que seria a Emma, a Hannah, a Zara, a Sara de um lado, e depois vem um capítulo sobre o Khalil e a Marianne, que eu achei, no primeiro momento, que eles eram um outro núcleo familiar. Aí depois eu vou descobrindo, no decorrer da leitura, que eles são da mesma família, né? Tudo da família da Emma. Eles se identificam, né? Que não é consanguíneo, né, gente? Antropólogo. Quem que se considera família de quem, por quê e tal. Laço sobrepõe com laços sanguíneos, então tá. Então, assim, quem que é quem nessa família? Então, assim, essa sugestão de incluir um diagrama, uma genealogia, até para ajudar a perceber, assim, situar as biografias, que eu acho que poderiam ter sido mais exploradas, as posições dos seus interlocutores nessa família, ajudando até a perceber esses conflitos que surgiram, né? Entre um e outro, o casal Khalil, Marianne e o resto da família. A outra coisa, se você tiver tempo, eu não sei como é que é para revisão final, para entrega, se não estiver pensando para frente, se for sair publicação, né, da dissertação, evitar repetições, né, porque eu fiquei perguntando se seria mesmo pertinente apresentar a trajetória da Emma já na introdução, né, você tem um item lá, trajetória migrante de Emma. É uma dissertação concisa, ela não é uma dissertação longa que a gente vai esquecer o que estava na introdução, sabe? Então, assim, em vez de colocar, já vai direto no capítulo 2, né, que você vai tratar já entrar com a história da Emma e da família, já traz todos os dados ali. Eu acho que fica até para a gente situar a biografia dela, reunir as informações que você traz dessas pessoas, em termos de classe e tudo mais que eu já citei aqui. E evitar a repetição mesmo. Tem até um trechinho de uma citação de uma fala dela, que a Emma fala, né? Não queria ter ficado no Brasil, achei que eu vinha provisoriamente quando eu vim, mas eu fiquei por conta do meu marido, mesmo que descontente. É um trecho que se repete, né? É uma citação dela, podia estar só no capítulo 2, né? Então, acho que isso dá para tirar, não é difícil de fazer numa revisão final, se tiver oportunidade, tiver essa chance. Outra coisa, bem pontual também, você apresenta elementos da biografia da Hannah em uma nota de rodapé, número 5, lá na introdução, e não no capítulo 2, quando você vai trazer a história delas, né? A trajetória delas. E também explicitar essa história do Khalil e da Marianne, que são da mesma família. Então, você trabalhou com uma mesma família. Não tem nada de mal nisso, sabe?
de serem poucas entrevistas, a gente não está trabalhando, a gente está trabalhando pesquisa qualitativa. Você pode fazer uma dissertação com a trajetória de uma pessoa, e no caso você pegou uma família. Então, assim, tudo bem, todo mundo na mesma família, deixar isso explícito para ajudar no entendimento, nesse posicionamento dos sujeitos para o leitor, para a leitora que está lendo. Então, isso, né? Oferecer mais elementos das biografias, vale para toda a família, além da Emma. O Calil a gente fica sabendo um pouco mais, lá no capítulo 3, até porque você, né, falou que teve uma proximidade maior com eles no campo, né? Agora você falando. Mas, por exemplo, os negócios, você fala em fazenda do cunhado, quando ela chegou, eram fazendeiros, que posição eles tinham na Síria, social, né, para ter uma fazenda quando chegasse no Brasil, padaria, loja de sapatos, sorvete, cadê, sabe? Onde está cada um? Como que o parentesco é reconfigurado nessa experiência, o nível de escolaridade, alguns você traz, outros não. A Hannah e a Sara e a Zara, né? Que é a mãe e filhas. Eu queria saber se elas vieram sozinhas, se elas vieram acompanhadas, com quem, quais parentes que você trouxe, vieram juntos ou vieram sozinhos, já que o marido ficou na Síria. Então, esses dados estão muito dispersos, eu acho que eles poderiam ser melhor apresentados de uma forma mais sistemática, organizada, para a gente não ter que ficar caçando, né, tentando situar. E a religião, né, que eu falei já, que a gente fica sem saber quem que é cristão ortodoxo, quem que é católico e tudo isso. E tocando na questão da religião, eu acho que, além da intersecção entre raça, classe e gênero, que você aponta na introdução, né, eu acho que valeria incluir religião como mais um marcador, sabe? Porque ele me pareceu, você que vai dizer ou não, enfim, que ele é um marcador central na experiência, na biografia dos seus interlocutores de pesquisa, né? Ela não parece não só ser um elemento central na vida delas no momento anterior ao deslocamento para o Brasil, isto é, na Síria, pelo menos como você coloca, quando explode o conflito, até então isso não era tão relevante, né, essas diferenças, pelo menos em termos de conflito social, né, não era detonador de conflito social, mas ele, quando explode a guerra, assim, a religião se torna uma questão central para delimitação de fronteiras entre grupos, né, para o conflito. Ele também, a religião, como você bem destaca, atravessa as percepções, as leituras, as memórias sobre o conflito, né, sobre o conflito na Síria, e opera também, me parece, como marcador-chave nos processos de inserção social no Brasil. Eu não sei, mas eu acho que deve ser bem diferente você ser um sírio muçulmano, andar vestida com véu e tal, ou ser cristã ou católica, né? Numa sociedade majoritariamente cristã como é o Brasil. Então, eu acho que religião podia entrar como também outra interseccionalidade aí na identidade. E o gênero também, né? Como que o gênero opera nessa reconfiguração do parentesco, nos conflitos familiares, no tipo de trabalho, você chega a falar que a Emma sempre se dedicou ao cuidado, né, da família, e esse lugar, né, do trabalho do cuidado. E mesmo na entrada, né, como que o gênero atravessa a sua entrada, inserção e seu diálogo com as interlocutoras de pesquisa. Você teve mais entrada com as mulheres, né? O que costuma acontecer mesmo, essa divisão sexual do trabalho antropológico, né? Não sempre, mas não é difícil acontecer, né? Quem você tem mais abertura num determinado contexto, pelo fato de ser uma performance de gênero determinado ou outro. Outra coisa, já terminando, achei muito legal o destaque que você dá para essa questão do medo, do receio de outros sírios, né, do contato com outros sírios. Isso apareceu também muito na minha dissertação de mestrado, né? Quando você sai de um país por questão de violência, por uma situação de violência, de guerra, de conflito,
você encontra outro conterrâneo no lugar de destino, você vai ficar, será que ele é do grupo que estava me perseguindo, né? Tem algum... o conflito está migrando para cá também. Achei que ia estar livre, mas pode ser que não. Então, assim, a gente tem aquela imagem, os migrantes da mesma nacionalidade vão se unir um lugar comum, né? Vão se unir em rede de solidariedade. Sim, você está mostrando isso aqui com a família da Emma. Mas também tem essa questão de quem é quem, né? Vamos manter distância, muito comum com refugiados, né? Da Colômbia. Eu acho que como é que ele chamava? O Gabriel. O Gabriel, que foi do grupo aí, do LEM, também trouxe muito essa questão, eu lembro no trabalho dele, enfim, no meu aparece. Achei legal você trazer. E o ressentimento, que eu também trabalhei com ressentimento na minha monografia de graduação, que é assim, né? Uma coisa é você sair, todo mundo sai expelido, né? Se já no meu trabalho é ruim aqui, mal tenho para comer, eu vou tentar minha vida melhor, ascender socialmente num outro lugar, ter uma melhor condição de vida em outro lugar. Mas quando você sai numa situação de guerra, tem uma peculiaridade, uma situação de guerra, de violência, você está fugindo, você não queria sair dali. Você estava bem ali, como é aqui, eu tinha meu trabalho, eu era engenheiro, e não sei o quê, de repente eu sou obrigado a sair, porque senão não é uma questão de melhorar de vida, mas é entre morrer e viver, né? Então fica esse ressentimento, né? Explorar o campo das emoções, né? Na fala dos migrantes, eu acho que gostei disso, sabe? De você trazer esse insight, assim, né? Na dissertação. E por último, para já passar, já estou me alongando aqui, passar para a Alexandra, tomar um pouco de cuidado com o uso dos dados quantitativos, né? Que eu acho bacana a gente trazer em trabalhos de migração para ter esse panorama geral, né? Que depois a gente vai trabalhar com a pesquisa qualitativa, mas eu acho interessante trazer dados gerais para ter uma ideia, sabe? De onde que a trajetória desse sujeito se inserem, né, nesse processo maior de chegada de sírios no Brasil. E até para ter dimensionar o discurso da mídia, sabe? Como as representações sociais que são construídas, né? Os imaginários que são construídos em torno desses fluxos migratórios. Tem um parâmetro, né, para entender o apelo midiático a certas narrativas de invasão, né? Enfim. Então, você vai lá na introdução, na página 15, condensar num único parágrafo, com base nos relatórios, nas publicações do BMigra, que são ótimas fontes de informação. Tá super bom você trazer os dados de lá. Eles fazem já esse trabalho de compilado, sabe? Mas eu acho que valeria uma leitura mais atenta e cuidadosa desses dados, para oferecer as informações de maneira mais clara. Então, assim, você coloca tudo numa frase só: o número de solicitações de aceite, de visto de migrante, refugiado, e no final um dado global, juntando tudo. Nas tabelas do Migra, eu sei porque eu trabalhei ano passado com isso, com os migrantes venezuelanos, lá com o Guilherme, né, na AP. Então, eu analisei as tabelas e não sei o quê. Nossa, tudo que antropólogo não quer fazer, né? Mas eu fiz. Aí tem lá, você tem primeiro o número de solicitações de pedidos de refúgio, que é uma coisa. Segunda coisa é os números de aceite desses pedidos. Quem foi aceito, quem não, desse número global de pedidos de refúgio. Depois você vai ter os pedidos de visto de residência, temporários, por um lado, permanentes, por outro. Depois os aceites desses pedidos de visto de residência, né? E o período que você está abarcando. Estou pegando 2010, 2015. Estou pegando a década, 2011 a 2000 Então, definir, estou fazendo a comparação, colocando quem que é primeiro fluxo, segundo fluxo maior em volume, do que de refúgio ou do que, segundo tal período. Então, isso eu tenho que tomar, porque você primeiro traz os dados de 2011 a 2021, e depois vem 2013 em diante. Você fez um recorte aí. Então, a partir de... Aí você fala, né? A partir de 2013 teve
a normativa do Ministério da Justiça que facilitava o visto humanitário da Síria, então essa foi a nacionalidade que teve maior reconhecimento de refúgio no país. Aí fica errado, porque você não falou até quando, de 2013 até quando? Porque se pegar de 2013 até 2021, por exemplo, esse dado já vai estar incorreto, porque a partir de 2016 vão passar a ser os venezuelanos, entendeu? Então, recortar isso, falar muito precisamente do que você está falando para não ficar informação errada mesmo. Você já foi lá, já viu os dados, né? Fazer uma leitura mais cuidadosa para deixar, às vezes é uma redação da frase, sabe? Colocar a data, e aí fica a informação correta. Inclusive, colocar tabelas, recortar o PDF lá que eles fazem. A gente fez isso lá no relatório Denal. Recortam, eles já fizeram esse trabalho, você não precisa fazer de novo. É só para colocar na sua... Recorta, copia aí no seu Word uma tabela que a gente visualiza os pedidos, as nacionalidades, sabe? Para a gente não ser desinformação, sabe? Eu acho que depois desses anos de fake news, a gente tem a obrigação de ter esse cuidado, esse rigor com produção do conhecimento, sabe? Para a gente não... Né? A gente ainda tem que ser o bastião daquele... Bom, a gente produz conhecimento com seriedade, com rigor, para não ter informação errada, né? A universidade ainda ser um lugar de informação segura e confiável, de qualidade, sabe? Acho que a gente tem que entrar nessa batalha mesmo, ser muito rigoroso, assim, com quando a gente vai trabalhar. A mesma coisa com o próximo parágrafo da Rosana. Então, também, você traz os dados que ela compilou de 2010 a 2016. Você vê que 2016 é quando começa o impacto da migração venezuelana. Então, às vezes é completar a frase. Depois de 2016, esse padrão muda, que é os venezuelanos que passam a ser o maior número de refugiados, pedidos de refúgio e tal. É uma frase, sabe? Que você consegue deixar mais claro e menos ambíguo, assim, a apresentação desses dados, né? Enfim, é muito bacana também você perceber, destacar essa questão do Brasil como lugar de trânsito, né? Que eu acho que isso também faz parte, para finalizar, das dinâmicas migratórias do ano 2010 em diante, né? Que você capta na sua etnografia muito bem, que olha, o Brasil de repente se tornou, por exemplo, a maioria dos venezuelanos é lugar de trânsito, mas a metade sai depois, seja para outros destinos da América do Sul, para a América do Norte, os haitianos também, vários grupos. Tem a ver com conjuntura, tem pandemia, crise econômica, crise política, tem várias coisas atravessando essa década pesada que nós tivemos. E aí os sírios também entram nessa. O Brasil como lugar de trânsito, né? E isso aparece na rede da família da EMA, né? Na rede migratória ali nucleada aí na EMA. Então, acho que é isso, assim, algumas necessidades de pequenos ajustes, parece muito, mas não é. Eu passei por coisas assim que pequenos ajustes, tirar um negócio da introdução por ali, sabe? Um parágrafo, ajeitar esse parágrafo dos dados quant, eu acho que, assim, tá de parabéns, eu gostei muito do trabalho. Enfim, sugestões para desdobramentos futuros, para aprimoramento do trabalho, que eu acho que a gente tem que fazer esse papel aqui, né? Parabéns, Igor, também, pela orientação, mais uma. E vamos, Alexandre. Obrigado, Lili, obrigado pelas inúmeras sugestões, enfim, pelo olhar atento, valeu mesmo. Vamos lá, Gabi. Deixa eu retomar aqui. Realmente, eu usei, eu acho que primeiro agradecer, né, pela aula, nossa, muito, muito boa toda a sua colocação, Liliana, e eu acho que uma das questões é a questão da palavra integração, eu concordo que realmente eu coloquei, acho que eu não levei em conta essa questão do leitor e não problematizei mesmo, né, tudo aquilo todos os debates, né, que estão envolvidos, e também como essa palavra ela foi utilizada, né, socialmente, historicamente no Brasil. Então, eu vou me atentar a isso, eu agradeço muito esse apontamento. Essa questão de ficar confuso foi um desafio para mim, assim, todas as produções que eu fiz, teve uma vez que
eu publiquei numa tabela e não ficou legal. Foram várias tentativas, mas eu acho que agora, com as suas dicas, eu vou conseguir deixar isso mesmo mais claro, mais evidente. Eu acho que me falta isso, né, essa preocupação com o leitor, para compreender, porque na minha cabeça está tudo, né, conectado, mas realmente, né, para quem lê, eu acho que isso, né, precisa ficar claro mesmo. A questão da Hannah de ter uma nota de rodapé, assim, é porque ela foi a pessoa que mais resistiu, assim, a acessar ela. Então, eu realmente não tive, e também na fala com os outros interlocutores, ela também não diziam muito dela. A Emma também, ela teve muitas dessas questões de controle de memória. Tinha dia que ela falava, tinha dia que não. Então, foi mais essa questão de não conseguir acessar muito os dados delas, de pegar informação assim do sobrinho para falar, mas também de não deixar claro. E a questão da religião, para mim, eu acho que foi um recurso deles para esse processo de aceitação social. Porque quando eles chegaram, eles foram acolhidos pelas pessoas da paróquia, porque estava muito, né, na mídia, a questão da chegada de refugiados. Então, as pessoas se fizeram solidárias nesse primeiro momento. Depois, você já tem uma outra mudança. Então, nesse primeiro momento, até para mim, eles falaram que eles eram católicos. Eu conversei com o padre da cidade, o padre da cidade falou, não, eles são católicos. E aí, recentemente eu estive com eles, e aí eles me falaram, ortodoxos. Mas num ponto que eles ficam, assim, ora se reconhece católico, ora ortodoxo, assim. Então, foi mesmo um dado que ele ficou meio suspenso, assim, até por uma questão deles, né? Da forma como eles foram me trazendo. A Emma também. A Emma também. Então, tipo, ela não participa da paróquia, mas, assim, como ortodoxa, ela tem a devoção a Maria, mas as pessoas da cidade falam que ela é católica, mas ela não tem um posicionamento se ela é católica ou ortodoxa. Então, foi realmente algo que ficou, acho que a escrita passou esse dado que ficou mesmo a partir deles, né? Meio assim, não definido 100%. Aí a questão do Fá, porque assim, eu usei nomes fictícios. E aí a questão do FAD foi uma confusão minha mesmo, de na escrita, sabe, esquecer que eu estava falando, não usar o nome que era mesmo fictício, vamos dizer assim, da pessoa, né? Deixa eu ver. A questão dos dados, eu vou me atentar a isso, realmente, porque eu peguei como é aquela questão, né? Acho que eu fiz mais pensando na minha compreensão e não das pessoas que vão ler, e eu agradeço demais o apontamento. Aí você perguntou, não, eu tenho interesse, sim, nesse material sobre biografia e memória, eu me interesso, sim. Eu acho que é isso, não sei se ficou alguma coisa para responder. Não, eu te passo pelo Zap, tá? As referências eu anotei aqui, depois eu te passo pelo Zap. Isso, comentarinho da religião, você vê às vezes o silêncio em torno, todo esse tabu em torno de se falar da religião tem a ver com, né? O silêncio às vezes diz muito, né? Como essa questão da religião atravessa de uma maneira muito central a trajetória deles, o conflito, como uma questão sensível, né? Então, sim, é um dado, a não aparecer é um dado, sabe? Importantíssimo. Só isso, comentário pequenininho. Obrigada. Então, obrigado, Lili. Então, a gente já dá sequência à nossa defesa. Eu passo a palavra à Alexandra. Obrigado, Alexandra. Vamos lá. Oi, gente. Bom,
Primeiramente, também quero agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz porque eu participei da qualificação da Gabi, então eu vi uma primeira parte do texto e como ele se desenvolveu agora. E nesse processo também, né, como a Liliana falou, vou te chamar de Lili, vou chamar todo mundo pelo apelido, gente, porque realmente são muitos anos de convivência. Eu acho que com a Lili foi um pouquinho menos, né, porque eu acho que nos meus curtos períodos de afastamento da UFSCar, você fez o pós-doc, aí depois eu voltei, aí você já estava finalizando o pós-doc, mas enfim, você já leu textos meus, então eu também me sinto super, né, ali, todo mundo do grupo do Lê, então, bom, a minha relação com o Igor, então, nem se fale, né, Igor? Eu comecei com você como aluna de graduação, né, iniciação, aí mestrado, doutorado, e aí agora que me afasto... Só dei um pulinho aqui em São Paulo, né, fazendo pós-doc agora em outra instituição, pela Unifesp, mas sempre relacionado com o pessoal do LEM. E a Gabi é isso, né, nós tivemos a relação enquanto parceiras de LEM, ela acompanhou minha trajetória também no doutorado, no desenvolvimento do meu texto, fazendo leituras, acompanhando os debates, agradeço imensamente, e hoje eu estou aqui na posição, né, de compor a sua banca de defesa, então agradeço muito o convite, a consideração, né, por confiarem a sua pesquisa, a orientação do Igor também aos meus olhares. E para além disso, né, gente, é exatamente isso, Gabi, como a Lili falou, você fez a pesquisa no período da pandemia, ainda com contexto político também, que envolveu não só os inúmeros cortes da universidade, o período de isolamento, né, com essa impossibilidade de ter aula, não vai ter aula, como se desenvolve o campo no processo de isolamento social, e a gente sabe que quem está no campo dos estudos de imigração, você trabalhar com imigração, se propor fazer um campo, você não ter um contato direto, não estabelecer uma relação de confiança, uma mínima relação, inviabiliza muito, né, das pesquisas no campo da imigração. Eu também estou há anos atuando na linha de frente ali com imigrantes, e quando a gente tem um pouquinho desse distanciamento, esse distanciamento a gente sabe o quanto isso interfere na forma como as pessoas vão compartilhar das suas histórias, vão compartilhar das suas trajetórias, sofrimentos, perdas e dificuldades, e vitórias também que vão conquistando no novo país que elas estão vivendo, né, no que diz aqui no Brasil. Então, primeiro de tudo, parabéns, Gabi, por esse momento, por você conseguir finalizar a dissertação e estar nesse momento aqui, né, de defesa da sua pesquisa. Então, eu acho que é importante a gente enfatizar, né, que somos todos resistentes e sobreviventes desse período, né, difícil de pandemia, de governo autoritário, e que também influenciou muito nas relações migratórias, dificultando cada vez mais os processos de consolidação das políticas públicas, com discursos enfatizando muito preconceito, muita xenofobia nos últimos anos, e é nítido que isso está presente nos seus dados de campo, né? Então, mas apesar de tudo, parabéns, tá? É um ato de resistência e força mesmo nesse momento da defesa. Então, agora eu vou falar um pouquinho da sua dissertação, né, da Síria São Paulo, a vinda de famílias refugiadas sírias ao interior paulista. Eu preparei uma fala, mas, enfim, eu nunca consigo ler o que eu escrevo, eu sempre começo a falar, então eu vou amarrar um pouquinho do que eu escrevi com um pouquinho com os comentários que a Lili fez, e eu também concordo com alguns pontos dela. Eu acho que o primeiro ponto a ressaltar é que eu acho muito perspicaz e positivo os seus dados de campo, tá? Eu acho eles extremamente interessantes e ricos, porque por mais que você tenha trabalhado com uma família, né, ainda assim não é fácil você conversar com vários membros de uma mesma família. Por mais que teve silenciamento ali da família, por parte da Ema, desculpa falar Ema, gente, é que a minha sobrinha chama Ema, só que aqui no texto é Ema, então eu tô trocando os acentos, tá bom?
Por mais que teve, assim, a Emma foi receptiva no primeiro momento, depois ela teve momentos de distanciamento, de silenciamento, assim como a Hannah também. Eu concordo com a Lili que assim como não apareceu na qualificação, só que como eu estava um pouquinho mais familiarizada com os dados, né, então eu consegui acompanhar um pouco mais a genealogia da família, para mim não ficou... às vezes ficava um pouquinho confuso, mas eu estava mais familiarizada com a família, né, acaba ficando redundante. Mas eu acho que vale a pena, sim, você colocar no texto a genealogia da família, porque como você está fazendo essa proposta, né, de trazer uma historiografia bibliográfica do contexto da imigração síria no interior de São Paulo, e especificamente dessa família, como você mostra, Itapira é uma cidade pequena, né, então é interessante a gente entender quem são essas pessoas na cidade, né? Onde está ela? Você conseguiu, eu achei que ficou muito bem retratada, onde é Itapira, onde ela está localizada. Eu, particularmente, enquanto pesquisadora, né? Você me acompanhou na minha trajetória do doutorado, eu acho extremamente importante fazer esse processo de historização do contexto da migração da região, para a gente entender também como se cria também essa relação da sociedade itapirense, que se fala, eu procurei a gente, mas agora eu esqueci, né, como que a sociedade itapirense também vai lidar com a imigração, que a gente tem toda uma questão ali histórico, né, de valorização ali da imigração italiana, né, da imigração alemã, dessa relação do embranquecimento e do ocultamento da relação da imigração forçada e escravista na região, como, né, não só, isso não fica particular no São Paulo, mas fica todo no particular em toda no todo o processo histórico de imigração em São Paulo, e é importante, como você traz a Giralda Seffer, que é, né, referência máxima, né, nesse debate, mas, ao mesmo tempo, você trouxe um elemento muito importante que eu gostei, que eu aprendi, né, para mim foi um aprendizado, quando você faz esse contexto, acho que você fez bem de fazer algo mais conciso, mais contido, porque isso é muito explorado em outras pesquisas, e isso não é a centralidade na sua dissertação, a sua centralidade é nas relações, né, da imigração da EMA com os novos familiares que vêm desse recente conflito da Síria a partir de 2011. Mas, por exemplo, você traz a bibliografia ali do Truzzi, quando ele fala que, diferente da imigração italiana, alemã, que tem uma política de Estado, tem uma política nacional de se trazer esses imigrantes, seja por financiamento de dinheiro público, ou seja, por financiamento tanto dos setores industriais como dos setores agropecuários do Brasil, a imigração síria você coloca como não, né? Você traz a referência do Truzzi falando assim, não, os sírios, eles não estão dentro, né, desse rol de embranquecimento populacional, e isso já é uma característica que vai diferenciar e que está correlacionado com a família, com a trajetória da família da EMA, né, desde do primeiro cunhado, que já está aqui no Brasil, que é proprietário de terra, e que chama o irmão, e a EMA vem a contragosto, achando que ela vem numa relação mais de visita familiar, vem numa relação de turismo, e não, é um projeto de migração mesmo, de se consolidar aqui no Brasil. Então, acho que esse é um ponto que, como a Lili colocou, é importante, às vezes, enfatizar isso no texto, porque parece que é só um parágrafo, mas ele dá um... essa bibliografia, essa referência que você traz do Truzzi, ele dá um embasamento para o que você quer trazer na sua pesquisa. Então, vale, às vezes, explorar um pouquinho mais de como foi a referência ali do Truzzi, para trazer com os dados ali da imigração de toda a família, né? Eu acho interessante a proposta que a Lili traz enquanto estrutura do texto. Por exemplo, na introdução, ao invés de você colocar a história ali da EMA, logo na introdução, de fato, eu concordo assim, de trazer esse histórico, né, de como foi sua introdução no campo, por que você acabou escolhendo Itapira, né, querendo ou não, você é de Mojimirim,
Confesso que isso não está no texto, eu sou uma pessoa assim que eu gosto desses detalhes, de entender a localidade, aí eu fui ver que Itapira é muito próximo de Mojimirim, que está muito próximo de Campinas. Colocar um mapinha assim para a gente se situar onde é esse interior de São Paulo, eu acho que ficaria legal na introdução para a gente entender, e realmente centralizar a história ali da EMA e de como que foram as relações das famílias vindo a partir do segundo capítulo. Eu acho que ganha, dá um destaque para os seus dados e reforça o seu argumento para a gente entender, olha, teve esse processo histórico aqui da imigração, a gente está entendendo que os sírios têm uma outra relação que não é uma política de embranquecimento, boa parte da imigração síria são parte de relações familiares, já parte de uma migração constituída de redes familiares, de redes de amigos, enfim, tem já ali uma conexão, né? Então, eu acho que isso reforça o seu argumento e o que a família contou para você. Aquilo que a família permitiu você acessar faz uma cola ali com a historiografia mesmo sobre o processo de migração no estado de São Paulo, né? Então, assim, da qualificação, voltando um pouquinho, né, da qualificação, eu vejo que você conseguiu trazer mais elementos, né, da sua incursão de campo, senti um pouquinho falta, por exemplo, quando você fala, assim, você teve esse primeiro contato em 2016, certo? Depois você entra no mestrado em 2019, correto? E eu fiquei na dúvida, assim, mas eu falei, o que foi esse período de 2016, 2019? Você continuou no diálogo com o pessoal, ou você fez um distanciamento e depois retomou o contato nesse período ali, fazendo... nesse processo ali, né, entre isolamento social da pandemia, momentos que estavam um pouquinho mais flexível, que a gente, né, pôde voltar a fazer alguns encontros, tudo, para mim não ficou tão claro como você foi desenvolvendo esse campo, porque tanto no capítulo 2, no capítulo 3, você vai fazer, você às vezes joga dados de campo que você colheu nesse primeiro momento em 2016, depois no ano de 2020, depois no ano de 2019, e por que que eu falo isso? Eu vou jogar um pouco para frente ali dos meus comentários, porque no capítulo 3, quando você vai adentrar mais a história ali do Khalil e da Maria, Maria, né? Tô falando certinho agora. Eu também falava, não sei porque, eu também não falava Maria, estava falando Maria. Não me lembro agora como eu estava pronunciando o nome dela. Agora, quando você entra nesses primeiros detalhes, no capítulo 3, especificando sobre como foi a trajetória deles, como que eles vão descrevendo, a Maria aparece mais no texto, né, para a gente entender um pouco a história deles, parece que no capítulo 3 eles estão num primeiro momento antes da pandemia, né, quando eles ainda estão num processo de estarem inicialmente ali em Itapira. Se eles chegam por volta dos anos de 2016, né, na cidade, isso aí não fica claro no texto, tá? Se eles chegam em 2016, qual é o contexto de 2016 no Brasil? A gente está imerso em inúmeras reportagens, né, e matérias sobre a Síria, mas colocando a Síria num contexto... ali num contexto humanitário, com um olhar cuidadoso, de um olhar assistencialista também na acolhida dos deslocados da guerra síria. Tem que se lembrar também que um ano antes viralizou a foto do menino sírio, né, do menino Alain, que morreu num dos naufrágios no Mediterrâneo. Então, estava toda uma comoção social, né, não só do Brasil, mas do mundo, com a questão dos sírios. E aí, no capítulo 3, eu sinto que o Khalil e a Maria traziam uma perspectiva da vivência que eles estavam aqui no Brasil, diferente que está no capítulo 2, quando aparece o Khalil ressentido, com ressentimentos da vivência que ele tem enquanto ele não enquanto categoria jurídica, um refugiado, né? Ele já está ali na relação do visto de permanência por conta do nascimento do filho,
mas os processos de traumas e de vivência dele tá correlacionados com o deslocamento de guerra, tá correlacionado à questão do refúgio de fugas de violência, né? Então eu fiquei pensando se não valeria a pena ter esse cuidado de colocar, já que você está partindo da biografia das famílias, colocar mesmo no tempo cronológico de como os dados foram aparecendo, para a gente entender um pouquinho dessa relação do contexto do Brasil, né, de estar ali daquela comoção social sobre os sírios e que dialoga com as referências bibliográficas que você traz, né, que é da Juliana Silva, do Alexandre, da Liz, que você coloca, deixa eu só pegar o nome do outro rapaz aqui, do Renan, ele tem um sobrenome diferente, Bonmeire, Bonmeire, que é também uma dissertação sobre os sírios no contexto que estão no Rio de Janeiro, que também vai ter essa relação histórica, né, que são famílias sírias que já estão no Rio de Janeiro e que vão auxiliar familiares, conhecidos, né, a rede ali de contatos que vão dar esse primeiro suporte para os deslocados sírios. Então, eu pensei nessa relação. Eu falei, bom, o capítulo 2 está um Calil ressentido, mas o capítulo 3 tem um Calil e a Mariam que estão ainda falando na relação do como as pessoas estão recebendo bem eles estão com dificuldades no processo de adaptação no Brasil? Sim, né? Que aí a relação que Itapira, para se conseguir a documentação, tem que se deslocar até Campinas ou se deslocar até São Paulo, e isso não tem uma ajuda, o processo não é informatizado, há um questionamento disso, que se fala assim, de fato, né, se tem imigrantes na capital, isso é muito mais fácil para imigrantes que estão que vivem, então, no processo de interiorização no Brasil. Como é que faz essa relação dos documentos? Eles já vão trazendo essas problemáticas, mas são dois momentos muito distintos de imigração, né? Porque já são dois períodos, são praticamente ali quase 10 anos, né, de vivência já no Brasil, e eles vai mostrando essa outra relação. Eu vou voltar um pouquinho, né? Porque que eu estou falando isso, porque essa relação, né, do Calil, e tem um pouco da Emma também, né, que ela é mais silenciada, ela não quer falar muito, né, mas em alguns momentos na introdução, aparece trechos de relatos dela falando, no momento ela foi aberta, e depois ela se fechou. Eu acho que seria legal, no processo que você vai contar sobre a história dela, mostrar assim, que no primeiro contato ela foi aberta com você, e depois teve um processo, né, de afastamento e de silenciamento. Mas por quê? Se você tentar identificar o porquê que isso ocorreu, foi pelo distanciamento, do isolamento da pandemia, né? Ou foi porque, será que você, por se tratar de uma cidade pequena, com certeza, por mais que você trate por nomes fictícios, essa dissertação ficará pública, né? Não é difícil identificar essas famílias em Itapira? Será que não tem esse processo deles também pensarem assim, se tem esse contexto, né, que eles estão fugindo, tem essa questão do religioso, que eles falam que eles são católicos, depois eles falam que são ortodoxos, isso também pode ser uma estratégia deles se protegerem, né, para eles não serem identificados facilmente ali. Tudo bem, eles estão em Itapira, mas eles não querem ser identificados, às vezes, com outros sírios que estão em cidades vizinhas, como aparece em outras dissertações que trabalham com sírios, que tem, como se trata de um conflito, que depois a religião aparece enquanto um elemento problemático, eles estão ali na proteção. Será que isso também não é uma estratégia deles se protegerem, para a história deles não ficar a possibilidade de ser visibilizado, né? Então, e isso me associou muito, né, quando se fala dessa relação, os trabalhos, não sei se você conhece a Chiara Pussetti, que ela é uma antropóloga, ela vai mais para o campo da antropologia da saúde, né, que ela vai tratar a relação dos traumas dos imigrantes, como acaba
como os traumas gerados, né, pelos deslocamentos de guerra, contextos de violências, coloca isso numa relação individual do imigrante e se esquece toda uma relação política, social e burocrática que se coloca nos imigrantes e que tiram isso. Então, vai tratar o imigrante como... Esse não é o ponto exatamente, mas o que eu quero trazer dos textos da Chiara Pussetti e que o seu texto me remeteu, né, que fez eu fazer essa associação. Eu vou focar mais na história do Khalil e da Mariam, que é o que está mais esmiuçado, é o que traz mais elementos para a gente pensar nesse contexto de imigração, mas é isso, eles vêm com a ajuda dessa tia, que a gente deduz pelo texto que ela é uma pessoa que tem uma boa posição social na cidade, né, ela se tornou uma comerciante, né, digamos assim, uma comerciante tradicional, com vários pontos comerciais, que ela pode ceder um ponto comercial para o Khalil e para a Hannah, né? Então, assim, você vê que... E aí tem no seu texto que ela ainda mantém uma loja de comércio que funciona desde os anos 60, né? Então, é uma família conhecida. Provavelmente, não sei se é uma família poderosa, mas é uma família que está bem relacionada e está ali, de uma certa forma, tem conexões sociais e hierárquicas ali que se distingue da sociedade de Itapira. Contudo, né, que eu pensei, a hora que o texto da Chiara Pussetti traz, quando chegam os sobrinhos nessa relação do deslocado e tem toda essa comoção social no Brasil e no mundo, né, de fato tem uma exploração de um marketing do sofrimento, né, tanto que a escola vai oferecer a bolsa de estudo para os primeiros jovens, né, os primeiros filhos ali, quando nasce o terceiro filho, já não vai mais conseguir a bolsa, porque já se passaram 5 anos, né? A violência e a questão da guerra ali da Síria já se normatizou, a violência já se normatizou. A foto do menino Alain já foi esquecida, e a gente já está num outro contexto de deslocamentos, né? A gente já está, como você mesmo traz na bibliografia, né? Do texto do Vitor Hugo, que também participou dos estudos também participou das pesquisas do LEM, que tem toda uma cobertura midiática que depois vai colocar a imigração, a mídia brasileira vai tratar a imigração de uma perspectiva de crise, né, de invasão, e não nessa relação mais de exploração do sofrimento alheio. Então, assim, nesse primeiro momento, a sociedade itapirense acolhe a relação dos refugiados, né, ali na relação, se é uma cidade que tem uma influência cristã, católica, então vai ter esse vínculo de assistencialismo, de solidariedade. Se passou desse momento, pronto, as pessoas ajudaram, deram bolsa, são parentes de uma família comerciante, então eles estão bem, eles têm recursos financeiros, então eles não precisam mais de ajuda, né? Então, aí eu acho que aí casa, por exemplo, se você falar dessa hierarquia de ter acolhimento do imigrante, que eu acho que valeria a pena, se você pensar nessa reestruturação do texto, depois para fazer a entrega da versão final, né, de trazer a bibliografia da família, mas situar um pouco as relações de classe e questões econômicas dessa família para entender como é que começa os conflitos ali familiares também e os conflitos com a sociedade itapirense, que no primeiro momento é acolhido e depois tem um distanciamento, né? Tanto que eles param de frequentar as igrejas por conta de olhares, eles perdem a bolsa de estudo dos filhos. Ao mesmo tempo, o Khalil ali, que ele fala assim, eu sou engenheiro, eu tinha uma carreira muito boa na Síria. No primeiro momento ele sofre, né? Porque ele não consegue fazer a validação de diploma, ele não consegue um emprego compatível com a formação dele, mas depois ele consegue essa ajuda da tia com ponto comercial, e você mostra assim, o que dá a entender, tá? Que é depois da pandemia que o empreendimento dele dá certo, e ele e a família conseguem se estabelecer, né? Começa a ter uma ascensão social aí. Então, acho que faria mais sentido a gente entender essa cronologia, assim, de como foi a família, né? E envolvido também com a questão
desse marketing de sofrimento, a exploração da mídia nesse marketing de sofrimento. No primeiro momento, eles são vítimas, depois eles deixam de ser vítimas, porque a violência e a guerra da Síria se normaliza, se normaliza entre aspas, tá, gente? No sentido, assim, que algo corriqueiro ali na mídia para a sociedade de Itapira, e depois a gente vê um Calil ressentido, né, de todas as vivências que ele foi sofrendo, né, ele e a Maria, como esses conflitos familiares também aparecem, que tem a relação de que ele teria que ser o responsável pelas sobrinhas. Isso eu não, até agora eu não entendi. O Calil, ele é tio da Sara e da Zara? Sim. Então, como o pai da Sara e da Zara fica na Síria, no Brasil, ele teria que ser o homem responsável por ajudá-las, tanto afetivamente, emocionalmente, quanto financeiramente. Tá? Eu acho que aí vale a pena deixar isso mais esmiuçado no texto, porque foi dedução da minha leitura e tentando fazer as conexões das relações entre eles. Mas esse processo de vivência deles, como imigrantes no Brasil, né, transforma essa relação. Porque inicialmente ele não consegue ter estabilidade financeira para prover o núcleo familiar dele e prover essa relação com as sobrinhas, né, que estão na ausência do pai. Né, e o depois, agora, depois da pandemia, ele conseguiu, agora que o negócio dele empreendeu, isso também não está claro. Também, claro, às vezes você não teve o acesso, né, por conta desse distanciamento ali que a pandemia proporcionou, né, à medida que eles querem falar ou não. Deixa eu ver, pensando um pouquinho mais aqui, foi isso a questão da entrada do campo. Tem uma questão, Gabi, que eu acho que vale a pena você explorar do seu texto, a relação com essas outras dissertações que você faz, comparações assim, olha, a pesquisa do Renan também mostra os mesmos dados que os meus, mas você explora isso de uma maneira muito rápida. Eu acho que às vezes vale a pena você trazer, explorar um pouquinho mais o contexto da dissertação do Renan para fazer a comparação com os seus dados, como você utiliza bastante a tese da Juliana também, principalmente nessa questão de fazer o campo no contexto ali de WhatsApp, fazer o campo no contexto de isolamento, você mostrar mesmo como que foi as dificuldades para você na comparação ali desses textos que já foram, dessas pesquisas que já foram finalizadas. Teve um pontinho aqui, deixa eu achar aqui. Aí, um pelinho em ovo, tá? Mas você também faz uma comparação, né, da sua dissertação com outra dissertação, com a Carolina Parreira, na página 63. Só que você não colocou ela nas referências bibliográficas. Faltou esquecer, porque eu fiquei curiosa, assim, eu não conhecia essas pesquisas, e aí na leitura do seu texto eu fui pegar para olhar, para ver o que eles estavam debatendo, para ver as relações com a sua pesquisa, aí faltou o da Carolina, tá? E aí, só um cuidadinho também, né? Porque no capítulo 2, a hora que você vai fazendo as citações ali da dissertação do Renan, muitas vezes você usa ele no primeiro nome. E aí, a hora que você está lendo, se a pessoa passa uma leitura meio batida, parece que o Renan é um interlocutor da sua pesquisa, né? E que as citações dele aí vão parecer que são dados da sua pesquisa, tá? Aí eu sugiro colocar mesmo, fazer a citação no sobrenome dele, para a gente ver, assim, que é uma citação. Porque às vezes eu parei, assim, eu relendo seu texto, falei, Renan? Falei, mas quem que é Renan na família? Eu falei, não, é o Renan o outro pesquisador que está trabalhando com os filhos no Rio de Janeiro, tá? É só uma questãozinha, assim, uma correção pontual mesmo, tá? Eu falei, né, sobre essa relação, essa sensação que eu tive, né, do Calil e da Mariam, mais abertos, né, pela experiência ali do Brasil, nesse cuidado, e no capítulo 2 eu vejo eles como uma relação ressentida da vivência aqui no Brasil, então não sei se valeria a pena, como eu sugeri, ou fazer a descrição ali da bibliografia que você fez, dos seus dados, de uma ordem mais cronológica, ou como a Liliana falou assim, condensar mais isso
num capítulo só, acho que aí fica a seu critério também, o que ficaria mais fácil para você na... Ah, tá. Ali está fazendo um comentário aqui também de referência, tá? E eu acho que, pensando no silêncio, eu fiquei curiosa, por exemplo, que a Sara e a Zara, elas falam muito da relação que marcou elas desse deslocamento, que foi a questão da violência, né? São muito impactantes os relatos delas, sobre a mulher grávida, sobre o sumiço do homem que era marido de uma amiga da família deles. Realmente é muito doloroso. Eu, lendo assim, tive que dar uma parada, respirar um pouco, porque eu não sei qual é a idade exata da Sara e da Zara, né? Mas eu fico pensando, mesmo sendo uma adolescente, que seja um adulto ver uma situação dessa, né? Vão promover impactos diferentes, são dolorosos, mas se elas eram adolescentes e você descreve que elas têm uma relação ali mais fácil de falar as questões delas, das dores delas, a questão delas se posicionarem ali na escola para elas se fazerem, para que as vivências dela fossem exaltadas na escola, não enquanto ali o que o professor, o que a mídia está falando sobre a guerra da Síria, mas elas mostraram assim, olha, aqui tem uma vivência, nós somos deslocadas e a nossa voz tem que valer. Elas não trouxeram, essa questão delas não falarem da mãe, mas você está ali próxima delas, conversar, será que não valeria a pena você não ficou ali no seu caderno de campo, essa relação delas falarem pela mãe? Né, que esse silenciamento também não é um dado, né? Elas falam pela mãe, mas por que elas estão falando pela mãe? Será que você não conseguiu, nesse tempo que você conviveu, pegar alguma situação, né, o trauma que essa mãe sofreu, ou a relação também, às vezes, familiar, você procurar pesquisas que falam assim, olha, o fato do marido estar ausente, às vezes implica ela estar mais recolhida, ou é uma questão de trauma de guerra, porque o marido não conseguiu sair, né, pelas dúvidas ali se eram dívidas com o El, ou se não eram, se o marido não quis sair mesmo, quis ficar lá para manter as questões e os negócios da família lá na Síria, enfim, eu acho que vale a pena explorar essas relações bibliográficas que vai mostrando esses elementos ali dos traumas, do ressentimento e o silenciamento que está presente nos seus dados e que vai enriquecer o seu trabalho, Gabi. Eu acho que, não sei se eu falei muito, né, eu não trouxe tantas questões, assim, minhas dúvidas foram mais pontuais, né, por exemplo, né, como que foi isso, né, para mim não ficou claro como como as suas relações de campo ficou clara entre 2016 e 2019, tá? Eu fiquei um pouquinho na dúvida. Eu fiquei em dúvida também, porque não ficou evidente no texto essa relação da pandemia, como foi essa comunicação, essa manutenção do seu vínculo. E também me surgiu uma dúvida quando você fala sobre a necessidade que só o Khalil solicitou a sua ajuda, né, com algumas questões que não foram somente burocráticas, né, mas foi na questão do Sírio, que entrou em contato com ele pela internet, que queria um trabalho na Cruz Vermelha, e que tentou que você articulasse isso, e depois de um egípcio que precisava de informação, não teve mais trocas, foram essas questões pontuais, se você sentiu que a hora que você falou, olha, eu não posso ajudar nesse sentido, tem uma limitação ali, se isso foi uma quebra também no processo de troca e de vínculos, porque isso aconteceu muito na minha pesquisa, sei que aconteceu em pesquisas de outras pessoas, né? E é isso, Gabi, acho que eu quis dar mais um panorama geral para você reforçar seus dados, que são muito interessantes, e eu acho muito válido quando se consegue entrevistar uma família por inteiro, né? Assim, uma primeira geração, aí você consegue acessar as outras gerações e um deslocamento completamente diferente vindo de uma guerra. Não é fácil conseguir isso, é difícil, tá? Então eu acho que tem que dar parabéns
e louvor à sua pesquisa, e vale a pena você tentar desdobrar isso em artigos, porque hoje a Síria, né, perdeu o fôlego ali das pessoas estarem pensando Síria, mas a guerra ainda acontece, né? E agora está toda uma atenção voltada para os venezuelanos. Não estou diminuindo a questão da Venezuela, que é muito grave, mas é isso, a sua pesquisa está vindo num momento, né, que até as próprias pesquisas e a mídia como um todo parece que tem ali o processo do silenciamento da guerra da Síria, mas ela continua, ela está presente e ainda provoca impactos na vida de milhares de pessoas que estão aqui no Brasil, né, e estão nesse processo de deslocamento também, né. Acho que é isso, gente. Obrigado, Alexandra. Então, eu já passo a palavra imediatamente para a Gabriela para falar sobre essas várias, enfim, sugestões e ideias. Bom, eu quero agradecer muito, Alexandre. Só pedir desculpa, eu fui silenciar meu microfone sem querer, eu desliguei. Peço desculpa. Imagina. Agradecer, Alexandra, nossa, né, também todo esse processo também, né, todas as informações, diálogos teóricos que você trouxe, nossa, agradecer bastante os seus apontamentos, né, que eu acho que realmente eu deixei de trazer essa questão desse ato, eu acho que era uma coisa que eu podia explorar, né, mas esse ato, ele aconteceu, tipo, de 2016 a 2019 eu não tive contato com eles, né, a partir que eu voltei, que eu ingressei no mestrado, daí eu retomei esse contato, então realmente é o primeiro momento, assim, que a gente tem uma diferenciação, eu acho que, como você colocou, eu acredito que enriqueça, né, evidencie mais a questão do aprofundamento, né, no debate com a dissertação, né, da tese da Ju, com a dissertação do Renan também, eu acredito que seja importante mesmo. Da questão da Hannah, aí, você falando, tem uma questão que ela também se faz distante da família, né? E como eu fiquei mais próxima da Mária e do Calil, eu automaticamente também fiquei mais afastada dela e das meninas. E aí, realmente, né, você trazendo, eu acho que tem um sentimento ali dela de vergonha um pouco, por ela não estar com o marido, no tempo de convívio, todos, porque quando eles chegaram, eles ficaram na casa da Emma. Houveram vários conflitos, né, entre ela, o irmão, a cunhada. Então, a relação dela com a própria família é um pouco mais conflituosa, né? E assim também eu não consegui me aproximar mais, né? Em 2000 eu conversei com a Sara e a Zara em 2016, porém em 2019 eu já não tive mais esse contato com elas, porque elas estudavam, trabalhavam, né? Mas também de ela e a mãe ficarem mais afastadas, né, das relações com os outros familiares, né? Depois que a Mari e o Calil foram ter a própria casa. Então, foi esse cenário, mas achei interessante pensar no porquê do silenciamento dela, né? Das meninas falarem por ela, que eu acho que tem mesmo algo, além da questão conflituosa com a família, mas também essa questão da relação dela não estar com o marido. E que isso é rico, né? Desculpa te cortar, Gabriela, porque isso faz parte também de uma das consequências do deslocamento pela guerra, né? Uhum. Sim. Aí do Calil e da Mária, realmente, eu escrevi pensando mais assim no contato que eu tive, né, com os interlocutores, mas eu acho que vai fazer toda a diferença eu pensar nessa cronologia e vamos dizer assim, evidenciar mais, né, porque realmente antes da pandemia, pós-pandemia, esse interstício do campo tem muitas mudanças, né, em questões sociais, em questões familiares entre eles. Eu acho que é importante mesmo.
Acho que tem alguma coisa a mais. Será que eu fiquei sem responder alguma coisa? Tá ok? Tudo bem, Alexandre? Sim, porque eu não fiz tantas perguntas pontuais, eu fui mais dando um panorama geral do que o trabalho da Gabriela despertou em mim, fazendo as comparações também com o texto da qualificação, que você trouxe muito mais elementos, né? Trouxe muito mais descrições e uma compreensão melhor ali do contexto de Itabira, então acho que tá tudo certo, assim. Tá bom, obrigado então, Alexandra e Gabriela. Eu vou falar assim, algumas palavras para encerrar a parte, digamos assim, pública da defesa, né? Eu queria, enfim, destacar o fato de que a Bi fez a dissertação durante a pandemia e fez durante a pandemia trabalhando, né, sem bolsa. Assim, as condições foram muito adversas para a produção do trabalho, né? Então, assim, terminar, chegar ao final é sempre uma vitória. Eu fico sempre muito feliz com, enfim, com a dedicação dos alunos para fazer esse esforço, apesar do mundo, né? Enfim, e dentro de um governo, enfim, né? Fascista e tudo isso, com tanta repulsa à diferença, né? Assim, os nossos trabalhos como antropólogos ficaram muito mais difíceis e muito mais importantes, né? Enfim, como instrumentos de resistência, né? Então, assim, eu queria dizer que defender mais um mestrado nessas condições é uma resistência. Então, agradecer a Gabriela pela realização do trabalho, agradecer a Alexandra e a Liliana por participarem aqui da banca. E agora a gente faz o processo habitual, que é pedir para as pessoas que não fazem parte da banca, inclusive para a Gabriela, saírem da sala, porque a banca vai aqui deliberar, e quando for, agora são 15h44, quando for 15h54, daqui exatos 10 minutos, a Gabriela pode voltar para a sala. Se acabar antes, eu te mando um zap, Gabi, e aí a gente dá assim, a deliberação final da banca, ok? Então é isso. Ok. Se as pessoas não estiverem aqui, eu mesmo vou desligá-las aqui do, da sala. Então peço a todos que saiam, menos a banca. Estou vendo aqui. Bom, agora eu vou desligar a gravação. Peraí, um minutinho.